I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Hoje a gente vai falar de uma HQ que é nova. A HQ é de 2019. Saiu pela Dark Horse. A Filha da Espada. Marota, envolvente essa HQ. O que mais me chamou a atenção nela foi a arte. A arte é sensacional. Gostei demais da arte dessa HQ. É muito boa. Um pouco aqueles giz pastel, sabe? Alguma As cores também. As cores lembram giz infantil até, se for ver. É aquele pastel, né? O colorista é bom, mas comecei até a seguir o artista que porque eu nunca me liguei muito em artista, né? No nome de quem desenhava, né? Com algumas exceções que eu não. Mas, meu, o cara é muito bom, cara. O cara é muito bom, mas ele é das antigas já. Ele não é. Não é. Quer ver? Vou pegar aqui. Ai, inferno. Mas eu gostei, porque tem uns momentos que o sol tá meio. Ou tá se pondo, ou tá nascendo, e tem uns tons de rosa, isso aí mesmo, um tom de rosa, amarelo e laranja, assim que você fala, mano, o cara tem uma visão de céu, assim, que são poucas pessoas que têm, tá ligado? Esse degradê que ele fez, né? Não, a arte é muito bonita dessa HQ, dessa Filha da Espada, cara. É muito, muito mesmo. Não é aquele desenho típico de super-herói, muito menos aquele desenho andrógeno, irritante de mangá. Muito pelo contrário, são traços mais duros, né? Eu diria que tá no nível de Hellblazer, Sandman, porque é bem sujo até os desenhos em alguns momentos, assim. Em alguns momentos só, mas no geral é muito bonito mesmo. A arte dessa HQ é muito bonita. A história também é bem bacana, é aquela história de vingança padrão. Me lembrou, não sei porquê, me lembrou um filme sueco dos anos 70, que inclusive o Quentin Tarantino chupinzou um monte de coisa. Inclusive no Kill Bill, ele chupinzou um monte de coisa desse filme que chama Thriller, A Cruel Picture, 70 e alguma coisa, é um filme sueco. E a protagonista não fala uma palavra no filme inteiro. Sim. Ela é muda. E assim, é bem legal esse filme. Inclusive, quem quiser, caça esse filme aí, porque é muito bom. Chama Thriller, A Cruel Picture. E segunda me bateu uma vontade de assistir Cães de Aluguel. Você falou do Tarantino. Assisti o Cães de Aluguel, fazia tempo que eu não assisti. Eu falei, o filme continua excelente, né, velho? Não, o Cães de Aluguel foi a primeira direção dele, no primeiro filme que ele dirigiu, né? E é muito bom, e ainda assim é muito bom, velho. Muito bom. Sim. Ele é daqueles poucos que não fizeram escola de cinema, né? Não são muitos, mas ele é um. Tanto que agora, depois que eu vi esse filme, eu tô com vontade de assistir o Pulp Fiction. Pegar uma sequencinha aí. O Pulp Fiction. O Pulp Fiction assisti no cinema, cara. Nossa. Deve ter sido uma experiência muito boa, né, velho? Do caralho, mano. Puta, mano. E eu era adolescente, então tudo é impressionável. Violência, tudo. Comprei a trilha sonora logo em seguida. Quando saiu eu também, eu tenho. Eu comprei. Eu tenho o CD do Pulp Fiction. Quem não tem, né? Girl. This is a woman. Comendo o rabo do Marcellus Wallace lá. Mas eu não sei porque essa HQ me lembrou esse filme, Thriller, A Cruel Picture. Mas é por causa que nem você estava falando. Histórias de vingança, que se for ver, história de vingança é muito humana, porque é uma coisa que move as pessoas. O ódio, o rancor, é uma coisa que move o ser humano. Todo mundo sentiu já ódio, rancor, qualquer coisa, e quis se vingar. Então, se a história é bem contada, e tem os personagens são decentes, tanto que a gente até começa a ser introduzido, e já aconteceu algumas atrocidades, né, na história. Já tinha acontecido algumas atrocidades, e a gente começa a entender com o tempo o que aconteceu no passado. É que já tinha acontecido e depois parece que dá um estralo e volta as coisas ao normal. Então é um negócio assim
Que eu até falo que é uma coisa que aconteceria até hoje, se alguém, sei lá, perde um filho num acidente, o cara muitas vezes congela, sabe? Que é o que acontece com o pai da menina. Você fica meio que... Você morre por dentro, né? Quem não morreria por dentro? Que nem o caso lá daquele... O Jeff Machado lá, que o cara matou e enterrou ele no baú dele mesmo lá. Jogou os cachorros na rua. A mãe enterrou o segundo filho. Imagina que mãe enterra 2 filhos. Porra, mãe, imagina como essa pessoa tá por dentro, tá ligado? É. Não deve ser uma coisa assim... Você fica com ódio, um rancor, que acho que é palpável, né? É palpável esse negócio. E nessa história, isso é uma coisa para mim que se destaca. Como é palpável o ódio ali. Que os caras falam, não, vamos se vingar, nós vamos atrás de cada um dos caras que vieram aqui e fizeram o que fizeram. O legal, eu acho legal no começo da história, que a história é assim, basicamente, né? Contar a sinopse. O cerne, né? O cerne dela. Eles são islandeses, né? E mudaram para eu acho que eles estão na Noruega, né? Isso. Porque tá tendo um monte de guerra lá, eles mudaram, a família mudou, tal, pá. Só que você não vê essa coisa acontecer, essa mudança. E a vila deles foi destruída, atacada por um grupo que se chamava os 40 Espadas, e eles mataram a família dele inteira. Ele sobreviveu e a filha, que tinha 2 anos na época, mas a mulher dele morreu. A família inteira não. Eram só 3 Era um vilarejo, né? Tinha um vilarejo. Era um vilarejo, mataram o vilarejo inteiro e a mulher dele morreu. Ele ficou vivo. A filha de 2 anos na época. Ficou viva e também. Aí ele ficou em trauma. Na história diz que ele dormiu por 10 anos. Né? Mas eu acho que é mais uma metáfora, né? Ele não dormiu 10 anos. Mas assim, ele não. Ele ficou abobado 10 anos. Ele ficou, tipo, traumatizado esses 10 anos. Ele não conseguia fazer nada. Então não falava, a não ser não comer. Casa. A não ser comer, fazer o que tinha que fazer e continuou vivendo assim. Até que um dia deu um clique. Um estalo. Só que a filha dele foi criada na rua, assim, basicamente, né? Então, dos 2 aos 10 anos, a menina fez os corre dela lá, inclusive cuidando dele. Uhum. E aí ele acorda, né? Dá um estalo lá, ele acorda e ele fala assim: não, mano, vou pegar esses 40 espadas aí, eu vou matar todos eles. Aí ele pega e entrega uma espada Na verdade, ela tenta pegar a espada dele. Ela tenta pegar uma espada. Aí ele dá nela. Tanto que ele dá uma porrada ela, assim. nela. Ele empurra ela assim e depois ela volta para pegar a espada ainda. Aí ele pega e entrega uma espada para ela de acordo com o tamanho dela, uma espada menor e tudo mais, tal. Sim. E ele meio que dá uma ensinadinha nela, tal. Seria uma short sword, né? Seria uma short sword. E aí pequena. Ele ensina o básico para ela e, mano, os dois começam a viajar ali. Eles viajam por todos os países nórdicos e chegam aí até a Grã-Bretanha. Sim, né? Porque teve invasão, né? Teve invasão. Teve. O pessoal se invadia, nórdicos, né? O tempo todo. E ali no começo do século X, desculpa, do século XI, comecinho do século XI, a história se passa ali no decorrer do século XI, na verdade. Né, 900 e alguma coisa ali. Isso. Tal, pá. E aí você tem invasões, você tem a expansão do cristianismo, né, que começa a querer converter os pagãos lá, né, porque basicamente todo mundo lá era viking, aí começam, parte da população se torna convertida e tal, pá, e eles começam a guerrear entre eles por conta disso. Ó, do caralho isso, né? E foi bem o que aconteceu, né? Foi bem o que aconteceu. A gente tem que matar esses pagãos, a gente tem que converter. Se não for porque querem, vai ser porque não querem. E quem não quiser, a gente mata. E muitas guerras e aconteceram assim, só que não eram guerras de grande proporção, né? Nesse período histórico, as guerras eram mais de... não vou usar a palavra feudo, porque não eram feudos,
mas eram ali Mas tinha um ataque aos vilarejos, né? Tinha uns ataques aos vilarejos, eram às pequenas cidades. brigando contra vilarejos. Tinha sempre o chefe do vilarejo, Isso. e aí era tipo, alguns tinham se convertido, outros não. Enfim, e aí começavam essas. Não que antes não houvesse essas batalhas, essas brigas, tanto que escravizavam, tal, pá. Mas aí não era mais por conta de recurso, era por conta de religião que aconteciam essas batalhas, né? E a HQ conta bem esse período histórico ali dos países nórdicos ali e também parte da Grã-Bretanha, ali mais ao norte mesmo ali. Isso mesmo. E, mano, a história é muito boa, a história é bem bacana. Se você entregar na mão de meia dúzia de perturbado, a gente estava até conversando antes de começar a live, vão falar que é lactação, né? Sim. Como assim? Uma mulher de, sei lá, ela tinha 10 ou 12 anos de idade. 12 uma anos. mulher 12. de 30 quilos mata um homem. Como assim? E bababá, bebê, bibibi. E aí, obviamente, a história não tem nada disso. É uma história de vingança em que é a filha, não é o filho, é a filha. E, mano, ela vira um cão chupando manga, cara. Porque o detalhe, tem um começo ali da história que até demora para ele encontrar um dos primeiros desses 40 lâminas. E quando ele encontra, ele praticamente está perdendo a batalha e é a filha que resolve a treta. Mas eles já tinham lutado, então o cara já também tá cansado. Né? Assim, você luta e fica, beleza, respira fundo e tá tudo bem. Mano, a treta foi bem severa. O cara jogou lama na cara do pai dela. Tipo, meio que teve que usar umas táticas ali meio sujas ali para poder vencer. E fora que ele começou até a falar coisas assim que ela, por mais que ela não falasse, ela entendia. Ela falou, vou te matar e vou cuidar dela como se fosse minha filha e depois vender como escrava. Não, ele não fala que vai vender como escrava. Eu vou tratar ela como minha filha, depois ela vai casar com um dos meus guerreiros. É isso mesmo, isso mesmo. E aí vai procriar aqui, vai criar Vamos criar um vilarejo com ela. É. Porque mulher naquela época só tinha esse destino, né? Apesar que as nórdicas nem tanto. As nórdicas nem tanto, também, também. Mas tinha um papel fundamental. Eles precisavam de novos guerreiros. Vamos fazer filho. Filho é bom, mas melhor ter filhos. Um filho que a gente precisa, né? Mas aí tem toda essa treta. Então tem todo um porquê que ela consegue também derrotar. E depois é que nem a gente estava falando. Ela foi meio que treinada. E ela começou também a pegar meio a crocodilagem, né? Ela não, por ser pequena, mais rápida, tem certas vantagens também, né? Homens adultos, grandes, muitas vezes não acreditam também, né? Essa mina aí não é de nada. E, mano, tem coisas ali treinada, não só pelo pai, porque aí eles estão nessa captura, né, desses caras, dessa gangue, que se tornou depois, assim, quando eles atacaram esse vilarejo, era um monte de moleque, um monte de cara novo. Isso, mascarado. Mascarado, querendo ser os bandidão, tal, pá. Só que eles acabaram se tornando realmente os bandidões, virou um grupo temido ali, e não só ali, em vários países ali. Islândia, Dinamarca, eles eram conhecidos. Né? Eles eram conhecidos. Que aí não eram mais só os 40, eles tinham subordinados deles também. Isso. Aí virou, né, um exército, praticamente, né? E aí eles estão na captura e tem uma hora que eles começam a ser perseguidos. Aí ele busca proteção com a filha, ele paga por essa proteção. No caso, ele até paga com uma espada de um desses 40, né? Aí o cara, não, isso aqui, pô, legal, tal, pá. Eles ficam num monastério de monjas. E as monjas começam a ensinar a menina a lutar usando o corpo dela. Inclusive tem uma frase legal da monja que ela fala assim, tá treinando a menina, fala assim, você quer lutar como seu pai, só que seu pai é grande, ele é forte. Isso. Entendeu? Você não. Você tem que usar o que você tem. Não adianta você querer lutar como seu pai, você vai se lascar. E aí ela ensina, ela dá aulas para
para menina, para Elsbeth aprender a lutar com espada, com uma espada para ela, né, que não é tão grande quanto a do pai, e também usando os atributos físicos que ela tem, que não são iguais aos do pai. Sim. E tem que lembrar também da analogia daquela raposinha branca que aparece em vários momentos, né? Até quando ela é pequena e quando é adulta também aparece, né? A raposinha branca tem ali um sentido ali que fala, mostra até que é ela mesma ali, né? Uma representação dela mesma ali, da raposa. Em alguns momentos é como se fosse ela enjaulada, presa, né? Em alguns momentos tem essa simbologia ali dentro da história, que é muito legal. Ela tá, quando eles estão fugindo, né, para ir para esse monastério aí, ela adota um bebê, um filhotinho Uma de raposa raposa. branca, né? Uma raposinha branca. Aí ela fica como se fosse o cachorrinho dela, tal, pá. E aí quando ela sai, quando os dois são obrigados a fugir do monastério, porque descobriram onde eles estão, ela deixa até com a monja lá, a raposinha lá com ela. A Isso. raposinha fica lá com a monja lá no monastério. E é legal a roupa das monjas, toda uma túnica toda branca, tal, pá. Todas elas são velhas. Você notou isso? Sim. Todas as monjas são mulheres velhas, não tem nenhuma mulher nova. E tanto que no treinamento dela também, as mulheres são maioria mais velhas e uma delas tenta matar ela. Tanto que até o pai dela fala, vamos embora agora porque na não dá pra verdade, confiar mais. pagaram ela, os 40 lá pagaram ela pra para matar. assassinar os dois, né? Ela Uhum. provavelmente ia começar pela menina e depois ia tentar matar o pai dela também. Jogou mais fácil, né? Jogou ser mais fácil. Vou no mais facinho aqui, só que ela se lascou, tomou na peida. Tomou mesmo. A menina matou ela. Não, o pai matou. Não, foi ela. Foi a menina, que Foi a menina, depois, o pai né? chega Você falou depois. Elsbeth, né? Mas depois ela ganha o nome de Elizabeth, né? Ela ganha porque aí o que acontece? Eles continuam lá na perseguição, né? Meu, a arte é muito bonita dessa HQ. E como é assim, tem lugares que parece assim uma tundra, né? Porque inverno e países nórdicos, né? Então, aquele frio do capeta, neve, né? E aí ele tá lutando contra uns espadas, aí eles estão em maioria, e aí ele vê que vai morrer, e aí ele manda a menina fugir. Ele manda ela fugir, e ela não quer, mas ela acaba fugindo. E eles não matam ele, cortam todos os dedos das mãos dele. Sim, ele fica praticamente cotoco, mas com a mão ainda, né? Cortam todos os dedos na mão do cara e fala assim: não, a gente vai matar tua filha e você vai ficar vivo para saber que você não conseguiu proteger sua filha, seu loser do caralho, seu porcaria, seu porqueira. Me mandaram te matar, mas eu não vou te matar, não. Vou matar tua filha, rapaz. E vou trazer ela aqui e vou te mostrar na sua frente. O cara fala, vou trazer ela aqui para matar ela na sua frente, para você ver ela morrendo. Aí, e o legal é que no começo da história, ela não fala. Eu vou até mostrar aqui ela tem sempre uns balãozinhos assim com um sentimento. Balãozinho com uma imagem. Ela não fala. É um sentimento que ela está demonstrando. Que nem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem ela tá com uma caveirinha, às vezes é uma espada. Então ela não fala. E você ouve a voz dela só pelo pensamento dela. Na HQ é só como pensamento. Mas isso no começo, né? Acho que são 9, acho que as 4 primeiras edições ela tá meio que muda, né? As 4 primeiras ela não fala. E aí só no balãozinho de pensamento ali que você. Nem balão, né? No pensamento da. E no começo você até fica assim, aí depois. Que aí você percebe, não é o cara pensando, é ela pensando. Né? Aí você nota que no começo você fica meio confuso. Você acha que é o pensamento do pai. Mas não, é o pensamento dela. E aí quando ela foge, ela é meio que sequestrada, adotada, sequestrada por um convento de freiras católicas.
Isso. E aí lá ela aprende a ler, escrever. Aí você Tanto começa que, a ver tanto que ela até tem falar. uma. E o detalhe, tem um detalhe. Quando ela começa a falar sobre o convento, ela fala sem a gente ver que ela está no convento. Ela fala que eles fazem ela repetir várias vezes a mesma coisa, a copiar palavras que ela despreza aquilo, mas ela faz só para poder não ter encheção de saco. Aí depois que a gente vê que ela está falando de um convento. Mas a É, gente é apresentado praticamente, eu não sei se é um final de uma dos quadrinhos, e no segundo você vê que ela está num convento mesmo. Né? E aí mudaram o nome dela, né? De Elsbeth, que até o padre fala, isso aí é heresia. nome Elizabeth. pagão. Nome Elizabeth. pagão, Elizabeth. Eles falam, agora você vai chamar Elizabeth. Só que aí o que acontece? Dá um salto também. Quando a gente vê ela, de criança, infantil, ela já passa a ser uma mulher adulta. Ela E já é com uma várias, adulta. e com várias cicatrizes. Você vê que ela tá Ela não tem, ferida. tá com olho, tá com tapa-olho num dos Porque ela olhos. tem um corte no olho, né? Tem um corte É. no olho. E Um aí ela negócio usa uma brabo. gaze, né? Só depois, quando ela tá mais velha, que você vê ela sem a gaze no olho e tal. Isso, Sem o isso. pano, na verdade, é um pano no Uhum. olho. E, mano, cara, a história é muito bacana, a história é simples, direta. Não vou contar o final, porque, né, aí é sacanagem. Nada do que a gente contou na sinopse Atrapalha, atrapalha. Porque a história é muito bacana e e a arte é muito bonita, E é cara. mais complexa do que parece, porque a simplicidade esconde várias nuances que tem dentro da história. Vários momentos, que nem a gente falou esse negócio do próprio convento. Existe ali praticamente um momento histórico. Ele tem um pouco de história. Que o pessoal que era pagão, eles odiavam a chegada da igreja, do cristianismo. Os caras queriam que aquilo morresse. E teve muita gente que foi contra. E que acabou sendo, todo mundo ou acabou sendo calado, morto, ou teve que ser convertido. Né? Foi convertido, ou senão morre, porque não tinha o que fazer. Era herege. Herege, a igreja acabava logo com a conversa. Então, tem um momento histórico também nesse quadrinho. Então é muito bom, porque você começa até a falar, caramba, né? Chegava a esse ponto? Sim, chegava a esse ponto. Teve várias tretas em várias partes do mundo. E lembrando, a igreja católica nem sempre ela abominava, né? Ela adotava esses deuses, essas culturas, para dentro da religião, né? Eles não simplesmente falavam assim, ó, sai fora. Não, eles pegavam alguma coisa que dava. Né? Então tem isso também. O próprio Natal, né? O Natal é aquela festa do Saturno, né? Não tem a Satúrnia, se eu não me engano. Então a gente já vê que tem várias influências de outros festivais, né? Mais antigos, né? E essa questão da história da tentativa de converter as regiões inteiras nórdicas para o catolicismo não funcionou, e depois também o protestantismo também não funcionou. É só ver hoje que os países com o maior número de percentualmente de ateus são os nórdicos. São os nórdicos, sim. Suécia, 85% da população se define como ateia. Dinamarca, 80% da população. Noruega, 72% da população são de ateus. Então, assim, é uma porcentagem. Foi um fracasso, né? Foi um fracasso. 10, é muita Foi um gente. fracasso, né? Foi um fracasso nesses lugares. Causou um efeito inverso. Mas você pode ver, mas você pega lá, eu fico vendo de vez em quando uns vídeos que tem aquelas mulheres que ficam benzendo os caras lá no Chile, Equador, fica passando flor. E elas ficam fazendo Ave Maria, cheia de graça. Ou seja, em alguns lugares eles mesclaram as culturas. Em outros, sim, como na Islândia, no pessoal nórdico, eles. Não tem que existir nada disso. E isso que deu o tiro pela culatra, né? Primeiro foi o catolicismo, depois o protestantismo tentou também. E não deu certo. Nunca pegou aquela galera, que nem no Japão também. O Japão também tem uma população muito grande ateia. O Japão é mais de 60% da população lá é de ateu. Os caras que eu sou shintoísta, mas é aquela coisa. 65% também se declara ateu. Aí tem o shintoísta que nem é. Você acha, eu sou shintoísta, porque foi criado. Tem os caras que falam do Feng Shui também, os caras, eu sigo o Feng Shui, que não é nenhuma religião, é só uma forma de você colocar os bagulhos. Mas fala bastante dessa. É uma lição. É uma história. Um período histórico legal. Pegaram um período histórico legal, uma região legal. E
E é legal mesmo, assim, porque se você parar para pensar, normalmente iam usar um período, sei lá, Europa ali na Europa, Inglaterra, ou então Europa continental ali para falar contar disso no esse tipo de momento, né? história, assim. E normalmente os caras iam chuchar a Idade Média já, né? Sim. Quando E você vê esse tipo de ali, história é assim, século ali é tipo XVI, Idade das século Trevas, XV. né? Idade das Trevas, ali, no século XI. Não, Imagina. não é, não é, não, Não, mas é o final, não é o final da Idade das não, Trevas? não, ali não é século, quer ver? Século X ali, quer ver? Século X, ver, Porque, século como eu falei, X. é uma história que. E detalhe, pelo que o Léo falou, da simplicidade, mas é uma história que toda vez que se você pegar, ler hoje, daqui um ano você lê de novo, capaz de você ter um outro entendimento, você perceber coisas que você não percebeu antes. É uma história cheia de nuances, cheia de coisinha que você fala, mano, é muito. Por mais simples que seja, ela tem a sua complexidade, mas não de uma forma complexa, né? É uma complexidade de vários fatores, várias nuances dentro da história que vão e todos eles se encaixam, não é umas coisas perdidas, assim, sem pé nem cabeça. Tudo faz um sentido ali. Que nem eu falei da Ah, analogia da raposinha, que a raposinha não aparece só quando ela é pequena, aparece também quando ela é grande também. Ou seja, e é ela uma liberta. analogia. Ela liberta. Os caras, não, essa raposa era minha. Falou, não, nunca foi. E aí os caras olhando assim, beleza, né? Falou. E Não, ela e já ela tinha. E ela já era conhecida, o pessoal sabia. é Cuidado com uma a loira andando por aí, que a bicha é o os Bete cabrunco. da Ilha que chamavam ela. Os Bet da ilha. O pessoal já sabia da lenda. Ela virou uma lenda praticamente, né? Virou. Ela virou uma Ela lenda. era, ela era punk rock, mano. A Punk mulher rock total. pauleira mesmo, bicho. Aquela lá chutava a bunda e não pedia desculpa, não, meu. E Mas é é. legal ela adulta e. E, mano, na verdade, quando ela é adulta, o pai vira tipo, um adendo na história, né? Ele tá lá, ele não, já não tem mais influência nenhuma sobre ela. Porque tem e também tem isso, uma troca de protagonista até, né? Que o começo, ela e o pai estavam sendo os protagonistas, mas ela acaba se tornando o personagem principal, né? Mas só que Sim. a gente já vê que ela é o principal desde o início. O pai é só um mero, vamos dizer assim, um mero caminho para ela poder chegar naquilo que ela. Ele é Porque a não escada, né? exatamente, uma escada. Só que o detalhe, a gente percebe também que desde o início não era só o pai que queria se vingar. Ela também ficou muda e tudo mais, aguardando o tempo dela também. Porque ela queria também aquilo, ela também queria se vingar do que tinha acontecido, né? Ela nunca esqueceu. Tanto que até quando ela fala com o pai, ela fala, me fala da minha mãe. Primeira coisa que ela fala da minha mãe. Porque ela tinha 2 anos, quem que com 2 anos lembra da mãe? Né? Né? Então, isso aí é foda. Não, é muito bacana assim, tivesse para ler para criança eu digo aí uns 12 anos, é uma história legal, apesar de ser uma história meio sangrenta e tal. Eu falei, né? Eu lia teatro grego pro meu enteado. Mas é uma história legal para pré-adolescente ali. Acho que, apesar Sim. dos pesares, né? Tem uma ou outra cabeça voando, tal, mas eu acho que ainda é Uma ou uma outra, né? Uma ou outra. outra cabecinha sendo O negócio é bem violento, mas é muito bom. É muito bem mas não trabalhado. é a violência gráfica. Não é só violência, né? E ela Exatamente. não, e ela não chama tanto a atenção na história, a violência gráfica. E essa que é a questão. Não é como aquelas HQs que você fala assim, nossa, quanta violência, não sei o que lá. Na verdade, não. Deixa eu ver Tipo um aqui. Sin City, né? Pegar um Sin City que é super violento, pá. Não, não é. Não é nada a ver com isso aí. Não, e ela é violenta, você vai ter uma ou outra batalha, mas assim, tem uma cabeça que eu me lembro, corte, né? Um pouquinho de sangue, quando corta a barriga de um, corta os dedos do pai,
Mas no geral não é uma HQ sanguinolenta, aquela você torce a HQ e escorre sangue. É, tipo 300, né? 300 também é bem sanguinolento. Ele não precisou. Ele não precisou utilizar esse subterfúgio para tornar uma história de vingança interessante. Uhum. Não precisou. A história em si é o interessante. Tanto que você passa a violência, você já pula a página, você está mais interessada, você está mais interessado nos interesses dela, no que vai acontecer, do que com a violência em si. Assim, E o quadrinho sempre te instiga a querer. Você vai querer ler o próximo, porque sempre vai deixar algo no ar também no final. O que aconteceu agora? O que vai acontecer? Né? Então sempre fica um negócio no ar também. Você quer ver a conclusão, você quer saber se eles vão conseguir pegar todo mundo, tá ligado? Então, e tem toda essa questão de pegar todo mundo. Imagina, foram quase 20 anos nessa perseguição para pegar todo mundo. Então, baita vingança. Tá? Comeu, o prato não tava frio, tava congelado. Tava um bloco de pedra, assim, de gelo, e os caras comeram, tá ligado? Com uma boa vingança deve ser. Mas a história não é apelativa, como eu disse, graficamente apelativa, não é graficamente apelativa. Ela é bem sucinta em relação à violência, bem sucinta mesmo. Não precisou de nada. E a história é envolvente, é uma história legal. Você lê as 9, que são curtas, né? São 9 HQs com 29, 30 páginas. Você lê assim, ó. Você lê se você tiver se tivesse a cópia física em mão, que você lê mais rápido, você lê em 40 minutos você lê tudo. Pô, eu li em 30 minutos. Eu li em 30 minutos tudo. É que eu ainda tenho aquele negócio de parar e aí eu olho mas eu já tinha lido, né? Eu já tinha tratado no meu drive. Eu só fui relembrando algumas coisas e fui lendo também, porque é sempre bom, né? Sempre bom você se envolver nesse. E o detalhe, as cenas nunca vai ter assim. Acho que só mais pro final que você vai ver um sol bem amarelo. Sempre vai estar ou à noite com breu, ou aqueles tons pastel, arrosado, céu. É sempre. O começo é bem. Você vê que a própria arte de fundo é triste, é sinistra, é meio. Mostra cada fase dessa vingança também. Né? Vai mostrando cada vez mais. Tanto que tem uma das partes que eu mais acho legal é quando ela tá na Inglaterra e aquele senhor do feudo lá fala para ela: nossa, você não quer casar comigo e ficar aqui depois que você realizar tudo que você quer? Porque você é uma mulher excepcional. Eu preciso de uma mulher como você do meu lado. E quem não ia querer? Você sabe coisa que eu não sei. Você sabe coisas que eu não sei, eu preciso de gente assim. E nós podemos ter vários filhos. O cara tinha um certo poder, mas ela falou: não quero nada disso. Tanto que não sei você, mas não parecia o cara, esse mesmo cara lá? Parecia, não parecia? Só que ele desistiu também do feudo dele, né? Só se ele desistiu, né? Parecia no final. Parecia. Então, aí ó, não é um spoiler, mas vai ler que vocês vão entender. É muito bom, cara. Porque o pessoal olha. Aquele negócio, a gente olha e não dá nada. Mas ali tinha muito mais. Tinha muito por mais introspectiva que ela fosse, ela tinha muito conhecimento, porque ela ficou aqueles anos todos estudando no convento, né? Exatamente. Porque ela era escriba, né? Ela ficava copiando o livro. Então, você copia, você lê, né? Não tem como. Não tem como. E aí ela aprendeu, tanto que ela estava na Inglaterra, ela estava, eu não lembro onde, Vinlândia. Eu também não lembro. Não lembro onde ela estava, que ela virou e falou assim: isso aqui eu conheço de cabo a rabo. Eu sei todos os trajetos, todos os caminhos, porque eu já vi esse mapa milhares de vezes. Sim. Então ela conhecia o lugar sem nunca ter ido por ter estudado os mapas no convento. Porque ela é escriba, então ela tinha que copiar. Porque ela começou, eles alfabetizaram ela no germânico e latim. Isso. E depois transformaram ela numa escriba. Sim. Que aí ficava copiando os livros, né? Porque não existia a impressão. Xerox.
né? A Não existia fotocópia impressão não ainda. existia. Não existia impressão, não existia offset, não existia nada. Então era ali, na mão, né? Tanto que quem já leu O Nome da Rosa também é período antes do Gutenberg, antes da invenção do Gutenberg, então também tem os. Sim. E outra, e o que você está falando já resume mais uma nuance. Conhecimento é poder. E a gente nota o quanto de poder a igreja não detinha naquela ocasião, porque ela tinha todos os escribas, os caras que liam, que escreviam, todos os livros estavam com a igreja. Não é à toa que durante, sei lá, séculos a igreja foi tão poderosa. E nem todo mundo tinha acesso a todos os livros, né? Não, que nem o próprio Nome da Rosa mostra exatamente isso, né? Que até os próprios padres, até os próprios padres lá, os monges não tinham acesso a tudo. E quando tinha o livro, estava envenenado, estava cheio de desgraça lá para você morrer. Né? E fora que o Christian Slater pega aquela morena lá, que, meu Deus do céu, aquela cena ali, povoou minha mente quando eu era moleque. Mas o livro é muito bom, O Nome da Rosa. O livro é muito melhor. O livro é muito melhor. Mas o filme também é bom, vai. O filme também é bom. O filme é bom. O filme é bom. É mais curto, se a gente for ver, né? Mas só que é muito bom também. Pra quem não quer quando você lê o livro depois de ver o filme, você vê o monge, você sempre pensa na cara do Sean Connery. Não tem como, exatamente. É que nem agora, né? O Senhor dos Anéis, os caras sempre colocam sempre lá os atores dos filmes como os personagens, né? Que ficou consagrado, né? Então, não tem jeito. Mas também é um livro que eu indico bastante. É do Humberto Eco, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, e se já tá gastando dinheiro com um livro bom, compra O Queijo e os Vermes. Nossa, esse livro também é muito bom. Não tem quando você vê esse nome, você acha que não tem absolutamente nada a ver. Tem nada a ver. O Humberto Eco, ele escreve histórias com todo um fundo histórico sensacional. Conta a história do moleiro, esse O Queijo e os Vermes. Um moleiro inquisidor, assim, um moleiro que não estava contente com as explicações. E, obviamente, no período que ele estava, isso era satânico. Mas comprem O Queijo e os Vermes também. É um puta livro bom, cara. Livro bom. Mas essa HQ eu acho que nunca foi lançada no Brasil, né? Eu acho que não. Eu dei uma olhada no Amazon, pelo menos eu não achei. Vou até colocar de novo. Você falou isso? Eu olhei, eu só achei no Amazon. Não tem. No Brasil ela não foi lançada. Infelizmente, né? Eu não sei por que ninguém se interessou. E custa 5 doleta cada HQ, cara. Cada uma. Imagina, por isso eu falar lá fora, né? 45 doletas só, mano. Lá fora comprar um gibi, mano. Isso é de boa. Isso porque tá caro, porque se bobear, você acha, se você caçar usada, você acha baratinha ainda. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos, é recomendado para um número muito pequeno de pessoas, e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.